Você está deitado. O quarto é escuro. O silêncio da noite já tomou conta da casa, mas a sua mente não obedece ao silêncio. Ela grita, ela corre, ela revisa cada conversa do dia, cada erro do passado, cada compromisso do futuro. Você fechou os olhos, mas a mente continua de pé, acelerada como se fossem 11 da manhã de uma segunda-feira. Ninguém vê isso. Ninguém ouve esses pensamentos. Mas você ouve. Você sente cada um deles como um fio elétrico percorrendo seu corpo cansado. Você tenta se distrair. Pega o celular. Vira para o outro lado. Tenta respirar. Mas a mente não desliga. Ela não tem botão de desligar. E conforme os minutos passam, a frustração aumenta, o desespero aumenta, porque você só quer dormir, você só quer paz. Mas a paz parece um artigo de luxo que está em falta. E ali, sozinho, no escuro do seu quarto, você se pergunta: por que eu não consigo simplesmente parar de pensar? O que há de errado comigo? Nada. Não há nada de errado com você. Você é um ser humano vivendo num mundo barulhento. Você foi treinado para resolver, para produzir, para estar sempre alerta. Mas ninguém te ensinou a parar. Ninguém te ensinou a entregar o controle. E agora, a sua mente aprendeu a funcionar assim. Sempre ligada, sempre atenta, sempre exausta. Esta noite, porém, vai ser diferente. Você não vai lutar contra a sua mente. Você vai deixar que uma voz amiga te conduza. Você vai fechar os olhos, entregar o controle e permitir que uma oração faça o que você não consegue fazer sozinho. A pergunta te persegue. Você já se pegou pensando: por que as outras pessoas parecem dormir tão facilmente e eu fico aqui, preso nesse ciclo? Porque eu oro, peço paz, e a mente continua girando. A resposta não está numa falta de fé. Não está numa fraqueza espiritual. Está no modo como você foi treinado para viver. Durante anos, você aprendeu que parar é perigoso, que descansar é coisa de quem não tem responsabilidade, que se você não estiver pensando nos problemas, eles vão te engolir. Então a sua mente se tornou uma máquina de resolver coisas. Só que essa máquina não tem freio. Você não consegue parar porque ninguém te ensinou a parar. Te ensinaram a trabalhar, a produzir, a se preocupar com o amanhã. Te ensinaram a ser forte, a segurar as pontas, a não demonstrar cansaço. Mas ninguém sentou com você e disse: filho, filha, você pode descansar. Você pode largar o peso. Você não precisa resolver tudo esta noite. E então, agora, o resultado está aí. Uma mente exausta que não sabe mais como se aquietar. O profeta Isaías, há milhares de anos, já falava sobre isso. No capítulo 30, versículo 15, está escrito: em vos converterdes e em sossegardes estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Mas vós não o quisestes. Que frase dura. Que frase verdadeira. A força não está em pensar sem parar. A força está na tranquilidade e na confiança. Mas nós, como o povo de Israel, muitas vezes não queremos isso. Queremos resolver. Queremos controlar. E assim, perdemos a força. Perdemos o sono. Perdemos a paz. Mas esta noite é um ponto de virada. Esta noite, você vai aprender a sossegar. Não porque eu vou te dar uma técnica revolucionária, mas porque eu vou te ajudar a lembrar de algo que a sua alma já sabe, mas a sua mente esqueceu. Você foi criado para confiar, não para controlar.
Você foi criado para descansar, não para carregar o mundo. E há um Deus que está acordado, esperando que você entregue tudo a Ele. Agora, eu quero te fazer um convite. Não é um convite para você se esforçar mais. Não é um convite para você orar mais alto ou com mais fé. É um convite para você parar. Simplesmente parar. Parar de tentar controlar tudo. Parar de tentar resolver tudo esta noite. Parar de lutar contra os pensamentos como se fossem inimigos que precisam ser vencidos um a um. Jesus fez um convite parecido há 2000 anos. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: Vinde a mim os que já resolveram metade dos problemas. Ele não disse: Vinde a mim os que têm uma fé blindada. Ele disse: Vinde a mim os que estão cansados. Esse é você. Cansado de pensar. Cansado de carregar. Cansado de tentar dormir e não conseguir. E o convite está de pé. Vinde a mim. Vinde como estás, com a mente bagunçada, com os pensamentos acelerados, com o medo, com a dúvida, com a frustração. Vinde assim mesmo. E qual é a promessa dele? Eu vos aliviarei. Alívio não é a solução mágica para todos os problemas. Alívio é a força para continuar. É a paz no meio da guerra. É a capacidade de fechar os olhos e dormir, mesmo sem ter todas as respostas. E é exatamente isso que esta oração vai trazer para você agora. Não a solução de todos os problemas, mas o alívio para esta noite. A paz para estas horas. O descanso que a sua mente tanto precisa. Então, aceite o convite. Feche os olhos, respire fundo e me deixe orar por você. Você não precisa fazer nada agora. Só ouvir e receber. Imagine a sua mente agora como um quarto. Não um quarto arrumado, daqueles de revista. Um quarto bagunçado. Há roupas espalhadas pelo chão, papéis amassados sobre a cama, gavetas abertas, objetos fora do lugar. Cada item é um pensamento. A roupa jogada é aquela preocupação com o trabalho. O papel amassado é aquela palavra que você disse e não deveria ter dito. A gaveta aberta é o medo do futuro. E você está no meio desse quarto, olhando em volta, sem saber por onde começar a arrumar. O cansaço é tanto que você nem consegue se abaixar para pegar a primeira peça do chão. Agora, imagine que alguém abre a porta. Não entra de repente, assustando. Entra devagar. É Jesus. Ele não olha para a bagunça com reprovação. Ele não cruza os braços e diz: Que decepção, você de novo assim. Ele olha com ternura. Ele vê o seu cansaço. E ele diz: Senta aqui. Deixa que eu arrumo. É isso que significa entregar. Entregar não é fazer uma faxina espiritual impecável e depois apresentar o quarto limpo para Deus. Entregar é deixar Ele entrar com a bagunça do jeito que está. É sentar no chão, encostar na parede e dizer: Pai, eu não dou conta. Arruma o Senhor. Eu confio no Senhor. Neste momento, eu quero que você faça exatamente isso. Na sua imaginação, veja Jesus entrando no quarto da sua mente. Não esconda nada. Não tente arrumar rápido antes que ele veja. Deixe tudo exposto e diga a ele, em pensamento, com as suas palavras: Jesus, a bagunça é essa. Eu não consigo arrumar sozinho. Ajuda-me. Eu te entrego a minha mente agora.
Agora eu quero te convidar a fazer algo simples. Algo que o seu corpo sabe fazer desde o primeiro segundo de vida, mas que a ansiedade fez você esquecer. Respirar. Não é técnica. Não é exercício de yoga. É um ato espiritual. É a sua alma dizendo ao seu corpo: eu confio. Eu me entrego. Eu paro. Coloque uma mão sobre o peito, se quiser. Sinta o movimento. Agora, inspire profundamente. Devagar. Enquanto o ar entra, diga no seu coração: Deus está enchendo este lugar. Segure por um instante. Agora expire. Solte todo o ar. Enquanto o ar sai, diga: eu entrego o controle. Mais uma vez. Inspire. Deus está me dando paz agora. Segure. Expire. Eu solto a ansiedade. Sinta o peso indo embora junto com o ar. Não precisa ter pressa. Respire no seu ritmo. A cada inspiração, receba. A cada expiração, entregue. O livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse sopro está em você agora. Não é apenas oxigênio entrando nos pulmões. É o Espírito de Deus renovando a sua mente, acalmando os seus pensamentos, trazendo ordem ao caos. Cada respirada é uma oração silenciosa. Você nem precisa de palavras. O Espírito entende. Ele intercede por você, com gemidos que não podem ser expressos. Continue respirando. Não pare. Enquanto você respira, imagine que o ar que entra é luz. Luz suave, dourada, entrando pelo alto da sua cabeça e descendo por todo o seu corpo, passando pela sua testa, que está franzida de preocupação, passando pelos seus ombros, que estão duros de tensão, passando pelo seu peito, que está apertado de medo. E onde essa luz toca, a paz se instala. O medo se dissolve. A ansiedade perde a voz. Agora eu quero orar por você de um jeito diferente. Até aqui, você ouviu, refletiu, respirou. Mas agora é o momento de enfrentar diretamente aquilo que está roubando a sua paz. As vozes. Não vozes que os outros ouvem. Vozes que só você escuta. Dentro da sua mente. Elas sussurram mentiras o dia inteiro. Mas à noite elas gritam. Elas dizem que você não é bom o suficiente. Elas repetem aquele erro do passado como se fosse uma sentença. Elas pintam o futuro com cores de tragédia. Elas te acusam, te condenam, te cansam. Essas vozes não vêm de Deus. A Bíblia é clara sobre isso. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, está escrito que Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Se a voz que você ouve traz confusão, medo, desespero, essa voz não é dele. E se não é dele, você tem autoridade para silenciá-la. Em nome de Jesus. Eu vou orar agora. E enquanto eu oro, eu quero que você, na sua mente, faça uma coisa. Toda vez que eu mencionar uma mentira, uma acusação, um medo, você rejeita. Você diz: isso não é meu. Isso não vem de Deus. Eu rejeito em nome de Jesus. Vamos juntos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti com autoridade espiritual para repreender as vozes que estão atormentando esta pessoa. Não é contra carne ou sangue que estamos lidando. É contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E em nome de Jesus, eu ordeno agora: calem-se, voz do medo,
eu te repreendo. Você não tem autoridade sobre esta vida. Esta pessoa não foi criada para ser escrava do medo. A palavra de Deus declara, em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, espírito de medo, eu te ordeno. Sai agora. Vai embora. Deixa esta mente em paz. Voz da culpa, eu te repreendo. Você que fica repetindo erros do passado, que fica acusando, que fica jogando na cara aquilo que já foi perdoado. A Bíblia diz, em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se esta pessoa já confessou, já está perdoado. Então, voz da culpa, cale-se. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Voz da preocupação, eu te repreendo. Você que fica mostrando cenários terríveis, que fica antecipando desgraças, que fica roubando a esperança. A palavra de Deus ordena, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é sugestão, é ordem. Então, voz da ansiedade, eu te ordeno. Solta esta mente. Para de atormentar esta pessoa. Vai embora agora, em nome de Jesus. Voz da insônia, eu te repreendo. Você que ataca durante a noite, que rouba o sono, que deixa esta pessoa revirando na cama enquanto o mundo descansa. O Salmo 127, versículo 2, diz que Deus concede o sono àqueles a quem Ele ama. Esta pessoa é amada por Deus. Então, espírito de insônia, eu te ordeno. Sai. Devolve o sono que você roubou. Esta noite, esta pessoa vai dormir em paz. Voz da desesperança, eu te repreendo. Você que sussurra que não adianta mais, que nada vai mudar, que Deus não está ouvindo. Isso é mentira. Deus sempre ouve. Deus sempre age. Deus sempre cuida. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, registrou a promessa de Deus. Eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, voz da desesperança, cale-se. O futuro desta pessoa está nas mãos de Deus. Agora, Pai, depois de repreender essas vozes, eu te peço, enche esta mente com tua paz. Onde havia medo, coloca coragem. Onde havia culpa, coloca perdão. Onde havia preocupação, coloca confiança. Onde havia insônia, coloca sono. Onde havia desesperança, coloca a esperança viva. Eu profetizo sobre esta vida. A sua mente será um lugar de paz. Os seus pensamentos serão cativos a Cristo. Você dormirá e não terá medo. Acordará e estará revigorado. Porque Deus está contigo. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu Deus. E nesta noite, Ele te dará descanso. Agora chegou a hora do silêncio. Você já ouviu muitas palavras. Palavras de confronto, palavras de oração, palavras de repreensão. Mas agora, nenhuma palavra será dita. Porque há momentos em que Deus fala mais alto exatamente quando nós nos calamos. O profeta Habacuque, no capítulo 2, versículo 20, escreveu: O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A sua mente é o templo do Espírito Santo. E agora, ela precisa se calar. Não para ouvir mais instruções,
mas para simplesmente estar na presença de Deus. Eu vou ficar em silêncio por 1 minuto, talvez um pouco mais. Você não precisa fazer nada, não precisa orar, não precisa pensar em nada. Apenas ouça a melodia relaxante e o barulho da chuva ao fundo. Se os pensamentos voltarem, não brigue com eles. Apenas deixe-os passar, como folhas levadas pelo vento, e volte a respirar. Este é o seu momento, o seu minuto sagrado. Só você e Deus. Aproveite, pois Deus está aqui e nada mais importa. Deixe-o cuidar de tudo enquanto você descansa na presença dele. Vamos lá. Agora é o momento de declarar. Não para Deus, porque ele já sabe de tudo, mas para você mesmo, para a sua própria mente, para as vozes que tentaram te derrubar. Declarar é um ato de guerra. É colocar uma estaca no chão e dizer: a partir daqui, eu não recuo mais. Eu vou falar algumas frases. Não são minhas. São baseadas na palavra de Deus. E eu quero que você as repita comigo mentalmente. Não precisa falar em voz alta. Apenas forme as palavras no seu coração. Sinta cada uma delas como uma semente de paz sendo plantada na sua mente. Eu não sou escravo dos meus pensamentos. A minha mente pertence a Deus. A paz de Cristo governa o meu coração. A ansiedade não tem a última palavra. Eu entrego o controle a Deus. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Nem o sono, nem a paz, nem a esperança. Deus não me deu espírito de medo. Ele me deu espírito de poder, de amor e de uma mente equilibrada. Os meus pensamentos estão seguros em Cristo. Nenhuma mentira do inimigo pode me alcançar agora. Eu me deito em paz, porque o Senhor me faz viver em segurança. A minha noite está guardada. O meu amanhã está guardado. A minha vida está guardada. Repita isso mais uma vez no seu coração. A minha vida está guardada. Não pelo seu esforço, não pela sua capacidade, mas pelo Deus que fez os céus e a terra. O mesmo Deus que não dorme. O mesmo Deus que está velando por você agora. Essa é a verdade. E a verdade sempre vence a mentira. Você está experimentando a paz agora. Talvez seja uma sensação sutil, como uma brisa leve. Talvez seja algo mais forte, um peso saindo das costas. Mas em algum momento, a mente pode tentar voltar ao caos. Pode ser daqui a 5 minutos. Pode ser amanhã. Pode ser na próxima madrugada. A ansiedade é persistente. Ela não desiste fácil. Mas você também não vai desistir. Quando os pensamentos voltarem a girar, eu quero que você tenha uma âncora. Algo simples. Algo que você possa repetir sem precisar pensar muito. A âncora é esta frase: Deus está cuidando de mim agora. Eu posso descansar. Diga isso de novo, devagar. Deus está cuidando de mim agora. Eu posso descansar. Essa frase não é um mantra vazio. É uma verdade bíblica. É a essência do Salmo 121. É a promessa de 1 Pedro 5, versículo 7. É a garantia de que você não está sozinho. Guarde também um versículo de bolso. Um versículo curto, fácil de lembrar, que você possa trazer à mente no meio da noite. O meu favorito para isso é o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Apenas isso. Decore se puder. Escreva num papel e deixe na mesa de cabeceira. Coloque no bloco de notas do celular. Quando a mente começar a acelerar, repita esse versículo.
Repita até que a verdade de Deus seja mais alta do que as mentiras da ansiedade. E se nada disso funcionar na hora, não se desespere. Não se culpe. Volte para este vídeo. Coloque-o de novo. Deixe que a oração te cubra outra vez. A graça de Deus não acaba. Ela se renova a cada manhã, a cada noite, a cada instante. Você pode começar de novo quantas vezes precisar. Talvez exista uma parte de você que ainda está resistindo. Uma parte que ainda não conseguiu entregar tudo. Uma parte que ainda está com medo de confiar plenamente. Isso é humano. Isso é normal. Você não precisa sentir vergonha disso. Deus não está bravo com a sua dificuldade. Ele é paciente. Ele é compassivo. E Ele está disposto a esperar o tempo que for necessário. Mas eu quero convidar você, agora, a olhar para essa resistência de frente. O que está segurando? O que está impedindo você de descansar completamente? Seria o medo de que, se você entregar tudo, Deus não vai cuidar direito? Seria a culpa que insiste em te convencer de que você não merece paz? Seria a desconfiança de que Deus realmente se importa com algo tão pequeno quanto a sua insônia? Seja o que for, eu quero orar especificamente sobre isso agora. Pai, eu te apresento a parte mais escondida do coração desta pessoa. A parte que ainda resiste. A parte que ainda tem medo. A parte que ainda duvida. Pai, tu conheces cada pensamento. Tu conheces cada medo. Nada está oculto de ti. Então, eu te peço, age nessa área agora. Dissolve a resistência com o teu amor. Derrete o medo com a tua graça. Mostra a esta pessoa que tu és bom, que tu és fiel, que tu és digno de confiança. Se há uma voz interior dizendo que esta pessoa não merece descanso, eu repreendo essa voz agora. Porque a tua palavra diz que tu dás sono aos teus amados. Não é questão de merecimento, é questão de amor. E tu amas esta pessoa com um amor eterno, incondicional, imerecido, gracioso. Se há um medo de que entregar o controle significa perder tudo, eu oro para que o Espírito Santo traga revelação. Mostra a esta pessoa que entregar não é perder, é ganhar. É trocar o peso da responsabilidade pelo descanso da confiança. É trocar a ansiedade pela paz. É trocar a noite em claro pela noite nos braços do Pai. Se há uma dúvida sobre se tu realmente estás ouvindo, eu peço que tu te reveles agora. Não com trovões, não com milagres espalhafatosos, mas com a tua presença suave, com a tua paz que excede o entendimento, com um calor no peito, com uma lágrima que escorre, com um suspiro de alívio. Mostra-te real. Mostra-te presente. Mostra-te, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que nunca desiste, que nunca abandona, que nunca se cansa das nossas lutas. Recebe esta oferta de confiança, por menor que seja, como um grão de mostarda, e faz brotar dela uma árvore de paz na vida desta pessoa. Esta noite, que a resistência caia, que a confiança cresça, que a mente se aquiete e que o sono venha como um presente das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma mentira sutil que muitas pessoas acreditam. A mentira de que o descanso é uma recompensa, de que você só merece dormir em paz depois de resolver todos os problemas, depois de fazer todas as tarefas, depois de ser produtivo o suficiente, bom o suficiente, forte o suficiente. Essa mentira tem roubado o seu sono.
porque você nunca chega nesse padrão. Sempre falta algo. Sempre sobra algo. E você se deita com a sensação de que ainda não fez por onde merecer descansar. Mas o Evangelho vira essa lógica de cabeça para baixo. A graça de Deus não funciona por merecimento, funciona por amor. E o descanso não é uma recompensa para os fortes, é um presente para os cansados. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não disse, depois que terminarem suas tarefas. Ele não disse, depois que resolverem suas pendências. Ele disse: "Vinde como estáis." Isso significa que você pode descansar agora, não depois. Você pode fechar os olhos agora, não quando tudo estiver resolvido. Porque o descanso não é consequência de uma vida arrumada. O descanso é uma postura do coração. É escolher confiar. É escolher largar. É escolher receber o que Deus já está oferecendo. A carta aos Hebreus, capítulo 4, fala sobre um descanso que está disponível para o povo de Deus. Não é o descanso do sábado judaico. Não é o descanso da aposentadoria. É o descanso da alma. É a cessação das obras. É parar de tentar merecer. É parar de tentar controlar. É simplesmente estar. Estar em Deus. Estar na paz. Estar na graça. Esta noite, eu quero que você abrace esse descanso. Não como uma doutrina, mas como uma experiência. Você não precisa produzir paz. Você só precisa recebê-la. Ela já está disponível. Ela já foi conquistada por Cristo na cruz. Ele levou sobre si as suas ansiedades. Ele pagou o preço da sua paz. Agora é só receber. É como herança. Você não trabalha para ganhar herança. Você apenas recebe porque é filho. E você é filho. Filho amado. Filha amada. E o Pai já preparou o descanso para você esta noite. Apenas respire. Apenas receba. Apenas descanse. Não há mais nada que você precise fazer. A obra já foi completada. A oração já foi feita. A paz já foi liberada. Agora, apenas se entregue. O descanso é seu. Em nome de Jesus. Você já parou para pensar que, neste exato momento, você não está sozinho neste quarto? As paredes não são suas únicas testemunhas. O teto não é o único que vela sobre você. Há uma presença que enche este lugar. Uma presença que não se impõe, que não assusta, que não exige nada. Simplesmente está aqui. Simplesmente está com você. Jesus prometeu isso antes de subir aos céus. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Dias bons, dias ruins, dias produtivos, dias perdidos e noites. Noites tranquilas, noites angustiantes, noites em claro. Em todas elas Ele está. Ele não visita, Ele habita, Ele faz morada. O Deus do universo escolheu estar com você. Não como um fiscal, não como um juiz, mas como um amigo, um irmão, um pastor. Pense nisso. Enquanto você respira, Ele está aqui. Enquanto você luta contra os pensamentos, Ele está aqui. Enquanto você se vira na cama, Ele está aqui. Ele não está impaciente. Ele não está olhando para o relógio. Ele não está frustrado porque você ainda não dormiu. Ele está simplesmente presente, velando, guardando, cuidando, como uma mãe que vela o sono do bebê.
como um pai que fica acordado até o filho chegar em casa. Só que esse pai nunca dorme. Essa mãe nunca se cansa. O amor dele não tem prazo de validade. A presença dele não tem intervalo. O Salmo 33, versículo 18, diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos dele estão sobre você agora. Não olhos de acusação, olhos de amor, olhos de cuidado. Cada batida do seu coração é monitorada por ele. Cada pensamento que passa pela sua mente é conhecido por ele. E em cada um, ele sussurra: Eu estou aqui. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Você não está sozinho nesta noite. A solidão é uma mentira. O abandono é uma ilusão. O Deus que criou as estrelas e as chama pelo nome está neste quarto. O Deus que abriu o mar vermelho e fechou a boca dos leões está ao seu lado. O Deus que venceu a morte e ressuscitou Jesus dentre os mortos está velando o seu sono. Esse é o Deus que te acompanha. Essa é a companhia que você tem. E com uma companhia dessas, você pode descansar, pode dormir, pode se entregar. Porque aquele que te guarda não dormirá. O guarda de Israel é o seu guarda, e ele está acordado. Sempre. Agora, antes de você se entregar definitivamente ao sono, eu quero declarar uma bênção sobre a sua vida. Não são palavras vazias, não é um ritual. É uma oração sincera, de um coração que deseja o melhor para você. É uma bênção baseada na palavra de Deus, que tem poder para transformar a sua noite e o seu amanhecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Estas palavras estão em Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. É a bênção sacerdotal. A bênção que Arão e seus filhos declaravam sobre o povo de Israel. E hoje, esta mesma bênção é declarada sobre você. Não porque você é sacerdote, mas porque você é povo de Deus. Filho, filha, herdeiro das promessas, que a tua noite seja calma, que os teus sonhos sejam doces, que a tua mente permaneça em paz, que nenhum pesadelo te perturbe, que nenhuma voz te acuse, que nenhum medo te paralise, que os anjos de Deus acampem ao redor da tua cama e montem guarda sobre o teu sono, que o teu corpo descanse profundamente. Cada músculo, cada célula, cada fibra, que a tensão acumulada nos teus ombros se dissolva, que a dor de cabeça que te acompanhava desapareça, que o teu coração bata tranquilo no ritmo da paz, que amanhã, ao acordar, a primeira coisa que venha ao teu coração seja a lembrança de que Deus é fiel, que o sol entre pela janela como um lembrete de que a misericórdia se renova a cada manhã, que a tua força seja restaurada, que a tua esperança seja renovada, que o teu sorriso volte mesmo que aos poucos, que as preocupações que te atormentavam percam o poder, que as soluções que você tanto busca cheguem de onde você menos espera, que as portas que estavam fechadas se abram, que as pessoas que precisam te ajudar apareçam, que o favor de Deus te envolva como um manto. Eu declaro que a tua mente será guardada, que os teus pensamentos serão levados cativos a Cristo, que a ansiedade não terá domínio sobre ti, que o medo fugirá diante da luz da presença de Deus, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento,
será a sentinela do teu coração e da tua mente. Esta bênção não é apenas para esta noite. É para todos os dias da tua vida. Porque Deus não é fiel apenas hoje. Ele é fiel sempre. Ele não cuida apenas agora. Ele cuida eternamente. E você pode descansar nessa certeza. Você pode se entregar ao sono com a confiança de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Aquele que te chamou para esta noite de descanso vai te sustentar. Durma em paz. Você está abençoado. Você é amado. Você é guardado. Dos céus, o Pai olha para você agora. E Ele sorri. Porque você é filho. Porque você é filha. E o Pai cuida dos seus. Sempre. Chegamos ao fim. Você começou esta noite com a mente acelerada, com os pensamentos girando, com o corpo cansado e a alma inquieta. Mas agora, algo mudou. Talvez você já sinta. Os seus olhos estão mais pesados. A sua respiração está mais lenta. Os seus ombros estão mais soltos. A paz chegou. Não como um trovão, mas como uma brisa suave que foi entrando aos poucos e ocupando cada canto escuro da sua mente. A oração já foi feita, as palavras de entrega já foram ditas, as vozes do medo foram repreendidas. A palavra de Deus foi plantada no seu coração. Agora, não há mais nada que você precise fazer. Apenas descansar. Apenas se entregar. O trabalho está completo. A obra da noite foi realizada. E você pode dormir em paz. Lembre-se, Deus está acordado. Ele nunca dorme. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto você sonha, Ele cuida. Enquanto você se entrega ao sono, Ele resolve o que você não pode resolver. O amanhã está nas mãos dele. O hoje já foi entregue. E agora só resta o descanso. Feche os olhos. Sinta o colchão te acolhendo. Sinta o cobertor te aquecendo. Sinta a presença de Deus te envolvendo como um abraço. Você está seguro. Você é amado. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. Boa noite. Durma em paz. Até o próximo encontro.